Continuando com as aplicações práticas do conhecimento de anatomia, pessoal. Já fiz um gancho no slide anterior com a aula de reprodutor feminino. Agora vamos fazer um outro gancho com a aula de sistema urinário. Vocês lembram que os rins podem controlar a pressão arterial através do hormônio renina e tudo mais que a gente já conversou? Então, a hipófise também tem contribuição nisso, devido ao ADH. O ADH, gente, é um hormônio secretado pela neurohipófise, mas produzido pelo hipotálamo, porque, como eu já disse para vocês, a neurohipófise não produz hormônios, o que ela faz é armazená-los e secretá-los. Esse hormônio, ADH, é conhecido como hormônio antidiurético e também é chamado de arginina vasopressina. Ele recebe esses nomes devido às suas funções. Alguns estímulos chegam ao hipotálamo e causam aumento da secreção de ADH, e outros levam à redução da secreção de ADH. Dentre os estímulos que regulam essa secreção, temos, por exemplo, a concentração osmótica do plasma e a volemia, mas que não vamos entrar em detalhes aqui. E um outro estímulo é a redução da pressão arterial, que é onde eu quero chegar com vocês hoje. Quando ocorre uma redução da pressão arterial, sensores que estão localizados no seio carotídeo percebem essa redução e então enviam sinais ao hipotálamo para que haja então a liberação de ADH. ADH, gente, quer dizer hormônio antidiurético. Então, pelo nome, qual seria a função de um hormônio antidiurético, gente? Inibir a diurese, né? Simples assim. Diurese é a produção e secreção de urina pelos rins. A inibição da diurese, por sua vez, faz com que uma menor quantidade de líquido seja excretada, aumentando então a quantidade de líquido no organismo, porque acumula. E aí esse aumento do líquido no corpo do animal afeta a pressão arterial, além da osmolaridade do plasma, entre outras alterações, tá? Lembrando, pessoal, que a pressão arterial está relacionada à volemia, pois se o volume está em excesso, a pressão se eleva, e quando há redução do volume, a pressão também se reduz. E ainda, em relação ao aumento da pressão arterial pelo ADH, o principal mecanismo é a vasoconstrição que ele exerce. Não é à toa que esse hormônio também recebe o nome de arginina vasopressina. Assim, gente, ele também realiza vasoconstrição em artérias e arteríolas, levando também ao aumento da pressão arterial. Entendeu, meu povo? Resumindo, o hipotálamo produz o ADH, que é armazenado e liberado quando há necessidade pela hipófise, que está sendo então agora o nosso objeto de estudo, e entre várias ações que esse hormônio pode realizar, duas delas são as seguintes: causar diminuição da diurese e causar vasoconstrição das artérias e arteríolas. Assim, além de acumular mais líquidos nos vasos, esses vasos ainda sofrem constrição, aumentando então a pressão arterial. Isso que eu acabei de explicar para vocês, gente, é o fisiológico, o normal no organismo. Mas disfunções também podem acontecer, por exemplo, diabetes insípidos central. O diabetes insípidos central, gente, consiste na ausência do hormônio vasopressina, que é o hormônio antidiurético, ou ADH que a gente acabou de falar, certo? Aí, gente, essa ausência do hormônio antidiurético acaba causando o quê? Acaba causando uma diurese excessiva, a poliúria, uma produção excessiva de urina que então fica super diluída. Esse diabetes insípido central tem várias causas, inclusive tumor cerebral, lesão cerebral, cirurgia cerebral, tuberculose e outras doenças também. Os sintomas principais são sede excessiva e produção de urina em excesso também. E o diagnóstico se baseia nos resultados de exame de urina, exame de sangue e no teste de privação hídrica. E as pessoas são tratadas com medicamentos como vasopressina ou desmopressina. Continuando então, meu povo, a gente já falou que a hipófise se divide em duas partes, neurohipófise e adenohipófise. E nós acabamos de falar sobre a neurohipófise, certo? Então agora é a vez da gente falar da adenohipófise, que é a parte distal desse órgão, tá? E que ele continua, ele prossegue no corpo na forma de parte tuberal da adenohipófise. O segmento que fica localizado entre essas duas partes, adenohipófise e neurohipófise, é chamado de parte intermediária. E o lobo anterior da adenohipófise produz diversos hormônios. Então, diferente da neurohipófise, que não produz hormônio, lembra? Só armazena e secreta os hormônios produzidos pelo hipotálamo, a adenohipófise já é diferente. Ele vai produzir, sim, diversos hormônios. Alguns deles são os seguintes, gente. Hormônio do crescimento, que a gente chama de GH, hormônios gonadotróficos, hormônio ACTH, TSH e prolactina, além de vários outros hormônios.
Então, como vocês puderam ver, a hipófise é uma glândula importantíssima. E quando há uma disfunção nesse órgão, gente, várias anormalidades e doenças podem acontecer também. Por exemplo, vocês já ouviram falar de acromegalia ou gigantismo? Trata-se de uma disfunção causada pela hiperprodução do hormônio de crescimento, o GH, que foi o primeiro que eu citei para vocês como hormônio produzido pela adenohipófise. Esse hormônio de crescimento, gente, estimula o crescimento dos ossos, dos músculos e de muitos órgãos internos. No entanto, quando está em excesso, leva ao crescimento anormal de todos esses tecidos. Ou seja, essa hiperprodução provoca o crescimento excessivo do indivíduo. Em crianças, essa condição é chamada de gigantismo e em adultos, de acromegalia. Além do aumento na estrutura e dos ossos deformados, essa disfunção ainda causa comumente insuficiência cardíaca, fraqueza e problemas de visão. Esse excesso de hormônio de crescimento, gente, quase sempre é causado por um tumor benigno na hipófise, chamado de adenoma. Mas alguns tumores raros no pâncreas e nos pulmões também podem produzir hormônios que estimulam a hipófise a produzir quantidades excessivas do hormônio de crescimento, com consequências semelhantes a esse que eu já descrevi. O diagnóstico é baseado em exames de sangue e de imagem do crânio e das mãos. Tomografia computadorizada e ressonância magnética são usadas também para descobrir a causa. E uma combinação de cirurgia, radioterapia e terapia medicamentosa é usada para tratar essa superprodução do hormônio de crescimento. Outro hormônio produzido pela adenipófise, gente, é a prolactina, que estimula as mamas a produzirem leite. E aí uma aplicação prática é dessa galactorreia, que é a produção de leite, por homens e também por mulheres não grávidas. A causa mais comum disso, gente, é um tumor na hipófise, chamado de prolactinoma. Essa galactorreia, além da produção inesperada de leite nessas pessoas, né, no homem e numa mulher que não está grávida, também pode causar infertilidade nos homens e nas mulheres. E o diagnóstico é feito principalmente dosando a prolactina. E essa superprodução do hormônio e o consequente desenvolvimento de galactorreia também podem ser induzidos por medicamentos e outros distúrbios, como hipotireoidismo, doença renal crônica, doença hepática e alguns tipos de câncer do pulmão. E para concluir o estudo da hipófise, gente, a hipófise possui seu próprio sistema portal, que é responsável pelo transporte de hormônios, com fatores de liberação e de inibição, desde os núcleos do hipotálamo até a adenohipófise. E devido ao íntimo relacionamento anatômico ali e funcional entre o hipotálamo e a hipófise, os dois são descritos conjuntamente como o eixo hipotalâmico hipofisário. E glândulas hipofisárias secundárias podem se desenvolver no interior da dura mater, entre a hipófise e a faringe, especialmente em gatos e em ruminantes. E nessa imagem vocês podem ver, além das estruturas da pituitária ou da hipófise, né, esse eixo hipotalâmico hipofisário destacado.